Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Às vezes nós nos perguntamos se estamos vivendo como filhos obedientes a Deus. Às vezes nós nos questionamos se somos merecedores das bênçãos do Senhor. Quantas vezes nós nos surpreendemos com acontecimentos que escaparam ao nosso controle? As coisas acontecem muitas vezes de maneiras que nós não esperávamos. São essas diversidades, que são chamadas de vicissitudes, que vamos experienciando através daquilo que nós conhecemos por provações. E muitos estamos no mundo sofrendo consequências das nossas ações infelizes do passado, que chamamos de expiações. Já dissemos reiteradas vezes que nós somos espíritos imortais. Portanto, reencarnamos várias vezes. Tivemos até a atualidade diversas existências. E em cada experiência nós galgamos degraus no nosso processo evolutivo. Quando falamos que a nossa destinação é a felicidade eterna, é uma certeza e é uma promessa de que todos nós somos amados por Deus. A presença de Jesus em nossas vidas é a confirmação de que fomos criados para que no futuro nós tenhamos uma vida plena. Imaginemos uma vida onde nós não tenhamos dificuldades financeiras, onde nós não seremos visitados pelas enfermidades, onde nós não estaremos sujeitos aos sofrimentos, às aflições, às dores. Imaginemos que um dia nós seremos espíritos livres pelo universo, sem o peso da matéria física, espíritos que são capazes de se deslocarem pela imensidão cósmica numa velocidade superior à da luz, que é calculada em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Olha que maravilha! Espíritos capazes de realizarem maravilhas como o Divino Mestre Jesus realizou. Porque Jesus é para nós, segundo que os Espíritos responderam a Allan Kardec, o modelo e guia da humanidade. Mas Deus não criou espíritos privilegiados à parte da criação com benesses que os outros não têm. Ou seja, os anjos, as entidades superiores que nós conhecemos como entidades angélicas, os arcanjos, os querubins, um dia foram espíritos simples e ignorantes. Porque se alguém tivesse a oportunidade de perguntar a Deus pessoalmente por que ele não fez anjo, Deus lhe responderia: os anjos também foram criados com simplicidade. Os anjos também foram ignorantes. E eles percorreram a estrada da eternidade, submetidos ao processo evolutivo, através do qual
pelas provações, pelas expiações, pelas vicissitudes da evolução, eles alcançaram a perfeição. Eles trabalharam para alcançarem este estágio espiritual da felicidade que consiste na comunhão com o Criador. Todos nós estamos destinados a esta felicidade que Jesus veio nos narrar através do seu reino divino. Todos os dias, quando nós meditamos sobre nossas mazelas espirituais, sobre as nossas dificuldades íntimas e buscamos superá-las através do esforço na vivência do Evangelho de Jesus, nós já estamos caminhando, nós estamos evoluindo de forma consciente. O que quer dizer isso? Muitos irmãos nossos não têm uma evolução consciente. Uma imagem singela para nós: as folhas secas que caem das árvores e os ventos as conduzem para um lado e para o outro. Como são folhas secas ao sabor dos ventos, algumas folhas caem em chamas, outras em lamas. Umas são queimadas e outras enlameadas. Umas são consumidas pelas chamas e as outras são envolvidas pela impureza da lama. Então, muitos espíritos, só depois que passam pelas chamas das expiações, é que despertam. E aqueles outros que saíram de um estado de impureza, após muitos sofrimentos, após as dores, é que despertam para a realidade do espírito. Daí um provérbio turco que em outras oportunidades eu pude comentar com vocês. 3 coisas das quais o homem não consegue escapar. Recordam-se? O olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Porque Deus, Ele é onipresente. Ele está em toda parte. O grito da consciência ocorre quando nós temos um despertar, um insight, em inglês, a iluminação. Quando você percebe-se naquele momento muito importante da sua trajetória evolutiva. Como ocorreu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor daqueles que seguiam os ensinamentos do Cristo, que era também denominado de carpinteiro. Porque José, o pai de Jesus, era carpinteiro. Então, Saulo de Tarso, ele de perseguidor, passou a ser um trabalhador do Cristo, depois que ele viu Cristo ressuscitado, próximo à cidade de Damasco. Ali, ele teve uma tomada de consciência que ele deveria mudar os rumos da sua vida. E muitos de nós temos também este momento na nossa existência. Então, nós vamos construindo a nossa perfeição paulatinamente, gradativamente. Uma das histórias que Jesus contou aos seus discípulos refere-se às questões de reciprocidade, de cooperação, de solidariedade, porque alguns discípulos estavam dizendo a ele das dificuldades que eles encontravam para resolverem os seus problemas e atenderem aos semelhantes. Então Jesus contou que numa região montanhosa, 2 velhos amigos caminhavam com dificuldade, pois era inverno, fazia muito frio. E de repente foram surpreendidos por uma criança que se encontrava semi-morta na estrada. Um disse para o outro: eu não posso parar para atender a essa criança. Precisamos caminhar. Precisamos cuidar de nós mesmos. Não podemos perder tempo. O outro, piedoso, disse: mas vamos socorrer esse pequenino. Ele é nosso irmão em humanidade.
E o outro disse, irado, não podemos perder minutos. E foi embora. Aquele outro, piedoso, com muita dificuldade, ergueu a criança pelos braços e aconchegou ao peito e ganhou estrada, caminhando com dificuldade, mais lentamente. Estava muito frio e a chuva gelada caindo de mansinho. E aquele homem, com a criança envolvida em seu peito, caminhava, determinado para chegar à próxima aldeia. Lá encontrou uma hospedaria, acomodou a criança e perguntou ao hospedeiro sobre aquele outro viajante que estava com ele na estrada. Este ali não chegara. No outro dia, o homem resolveu fazer o caminho de volta e, para sua surpresa, deparou-se com um amigo da noite anterior caído numa vala, morto, porque não suportara o frio. Este, que carregara a criança em seus braços, não perecera, não morrera, porque o doce calor do corpo da criança o aquecera na noite gelada do inverno. É bonito mais, né? Palmas para Jesus. Com sacrifício, auxiliando o outro, não pensando em suas próprias necessidades, ele ajudou aquela criança e foi ajudado. É da lei de Deus que você tenha aquilo que você dá, que você receba aquilo que você compartilha, porque nós colhemos sempre aquilo que plantamos. Plantamos o bem, naturalmente colhemos o bem. Mas se formos espíritos rebeldes, revoltados, que semeamos discórdia, revolta, mágoa, ressentimentos, nós não iremos colher nada diferente disso. Dizem que a brasa solitária torna-se carvão, perde a sua chama, perde o seu calor. Um homem sozinho não passa de adorno, sem valia. Um homem ou uma mulher, nós, enquanto seres humanos, nós precisamos uns dos outros. E ninguém vai ser feliz se não trabalhar pela felicidade do próximo, porque a ponte entre nós e Deus é o semelhante. É o próximo. Porque o Divino Mestre Jesus disse que quando nós fizermos a um dos pequeninos, é a ele que o fazemos. E os pequeninos são aqueles que estão sofrendo. São aqueles que estão passando por dificuldades. Então, amados irmãos, não sejamos indiferentes às aflições dos nossos irmãos em humanidade. Não olhemos só para as nossas necessidades. Ninguém é tão pobre que não possa fazer algo. Se não temos bens materiais, podemos socorrer os nossos irmãos com os recursos morais que nós temos. Disse o Divino Mestre Jesus que aqueles que nós atendemos, eles também poderão nos atender agora ou mais tarde. E devemos fazer o bem desinteressadamente, fazer o bem por amor. Fui claro, meus irmãos? Então, quando nós aprendemos a servir os nossos semelhantes, nós também estamos servindo a nós.
não nos esqueçamos. Salvando a vida daquela criança, aquele homem se salvou, enquanto que o outro egoísta perdeu a sua vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine agora e sempre. Muito obrigado, meus irmãos.